Vamos lá, então. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por todo o tempo que o Senhor tem nos dado, conhecimento e entendimento. Que essas palavras, Senhor, soltadas, libere sobre a vida dos teus filhos transformação, libere, meu Deus, ativação e que eles possam entrar em níveis de, de profundidade com a tua palavra para serem transformados e ativados. Quero declarar, Senhor, que portas sejam abertas, que o Senhor possa estabelecer os teus propósitos e desígnios. Tudo que estava travado na vida dos teus filhos, por meio do arrependimento, eles possam entender, Senhor, e que possam se arrepender, e por meio disso, eles sejam liberados para prosperar e avançar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, seguinte, eu quero abrir aqui uns 10, 15 minutinhos para a gente, se teve alguma dúvida, se teve alguma pergunta, responder algumas coisas. Uma das perguntas que me fizeram é a respeito da loteria, né? A gente até não mencionou, mas isso entra na questão do enriquecimento fácil. Então, todos os jogos de azar, ele entra aí nessa questão que pode gerar uma maldição, sim, pelo desejo ardente de ficar rico. Eu sempre uso alguns exemplos disso. Você nunca vai ver, pode ter suas exceções, mas na sua grande maioria, alguém que ganhou na loteria que continuou rico. Ele normalmente, essas pessoas se tornam mais pobres do que eram antes, mais endividados. Por quê? Porque eles não estavam preparados para poder administrar as riquezas. Riqueza, ela é construída e não adquirida. Tudo que é adquirido instantâneo, nós nos tornamos despreparados para sustentar isso. E eu não falo só na questão de dinheiro. Eu vou dizer, por exemplo, ministério. Muitas pessoas querem entrar em ministérios que não estão preparados para estar. Então, normalmente, isso vai ser mais maldição do que bênção, porque ele não vai conseguir suportar o peso do ministério. Muitas pessoas querem estar em lugares onde não estão preparados para estar. Então, normalmente isso vai se tornar mais maldição do que bênção, porque isso vai trazer um peso. Todo crescimento, ele também traz um peso, financeiramente, de igual modo. Então, todas as vezes que tentamos entrar para um modo de enriquecimento fácil, através de jogos, através de falcatruas, através de coisa, e é o que eu sempre brinco, né? Nunca vi gente para querer ser rico rápido que nem crente. Há uma ideia dos crentes que é fantástica. Eles pensam, não, Deus está comigo, então ele vai, amanhã vai me dar uma riqueza. Não, querido, Deus não vai fazer isso, porque isso sim vai matar a pessoa. Isso sim vai destruir. Então, isso entra em destruição. Todo enriquecimento, toda prosperidade, toda unção, toda autoridade, todo posicionamento, todo crescimento na vida de um cristão, ele é gradativo e processual para que possamos também suportar o peso daquilo que Deus está nos dando. Amém? Então, você precisa entender isso. Ah, Deus disse que o ministério é grandiosíssimo. Glória a Deus, querido. Então entenda que a pancada vai ser maior. Amém? Mas como assim, apóstolo? Sim, querido. Se o teu ministério é grandiosíssimo, você vai ter que estar mais preparadíssimo. Então a pancada vai ser maior. Então os fundamentos vão ter que ser maior, a profundidade vai ter que ser maior, a sabedoria vai ter que ser maior, os fundamentos vão ter que ser maior, porque Deus não vai fazer nada sem fundamento e sem preparação. Ah, Deus disse que eu vou fazer isso. Então, todas as vezes que há crescimento, tem que ter também fundamento. E os fundamentos têm que ser também vividos. Então, é gradual. Por isso, a vida de um ministro, se você perguntar para aqueles que estão crescendo, as pessoas, nossa, mas a pessoa assim, uau, foi rápido, né? Ele apareceu e surgiu e de repente, meu irmão, você vê que ele apareceu e surgiu rápido, mas você vai ver 10 anos, 20 anos lá atrás de construção, de ministério, de entendimento, de busca. Então, sempre vai ter anos, tempos, vai ter buscas lá atrás. Todos os que quiseram fazer rapidamente entraram em maldição. Bem?
Então, é igualmente riqueza. Vou dar um exemplo. Um rico que perdeu as coisas. Você vai ver que um rico que perdeu as coisas, na sua grande maioria, quando ele demora um tempo, ele está crescendo de novo. Por quê? Porque ele sabe administrar riquezas. Então ele perde, ele começa a reconstruir de novo. Daqui a pouco, você vai ver daqui a anos, ele vai estar no posicionamento do mesmo jeito que ele estava, ou até mais do que ele estava. Agora você vê uma pessoa pobre, no sentido da palavra, quando adquire alguma coisa, depois de um tempo está pobre de novo. Por quê? Porque agora eu vou colocar uma questão óbvia financeira. Qual é a mentalidade do pobre? Comprar um carro e uma casa. Essa é a mentalidade. A única coisa que ele quer é comprar uma casa e um carro. Vou trabalhar para comprar uma casa e um carro. Eu falo isso são questões até mesmo administrativa, né? Uma vez eu lendo um livro, eu achei muito interessante. A mentalidade e isso traz despesa. Ou seja, carro e casa são despesa, não são investimentos, são despesas. A gente sempre vai ter despesa com isso. Nós temos que entender que primeiro nós investimos para gerar e com o que geramos, nós adquirimos os bens. Aí sim, está correto. Se você trabalha para adquirir um bem, isso é despesa aqui. Agora, se você trabalha e investe esse dinheiro agora trabalha para você conseguir o teu bem, aí isso é bom. Ou seja, se você está trabalhando para adquirir o teu dinheiro, significa que está mal. Agora, se o teu dinheiro está trabalhando para te dar recurso, aí você está bem. Ou seja, vamos lá, se você parou de trabalhar, você tem recurso financeiro? Se a resposta é não, você está enrolado. Você está com um pensamento, segundo esse escrito, você está com o pensamento do pobre, né, que trabalha para adquirir o recurso. Agora, se você falar assim, eu vou ficar sem trabalhar 10 meses, nesses 10 meses você vai ter recurso financeiro, você pode ficar parado. Vamos lá, você vai para Bahamas, pega aí a profecia, vou lá para Bahamas, né? Vou lá para Cancún, você vai passar 10 meses lá, você vai tirar o teu ano sabático. Vamos lá, querido, nesses um ano, você tem recursos financeiros que estão trabalhando para você? Se a palavra é não, você está trabalhando para o dinheiro e não o dinheiro trabalhando para você. A diferença agora do rico, porque entenda aqui, querido, eu creio que todos podem ser prósperos. Agora, rico é para alguns. Você entendeu? Prosperidade é ter o que você precisa ter para viver. Isso é prosperidade. Se você tem as suas despesas supridas e sobrou para você adquirir coisas, isso é prosperidade. Eu pago a minha conta de água, luz, eu moro, eu ando, meu transporte, e ainda sobra para mim fazer coisinhas, né? Comprar um negocinho, comprar outro negocinho, você já está na prosperidade. Agora, a riqueza depende muito do teu modo operante de administração, ou seja, de como você coloca os recursos para trabalhar para você. Isso é o que gera riqueza. Quando os meus recursos estão trabalhando para você. Entendeu? Quando os teus recursos, perdão, não os meus, os teus. Quando os teus recursos estão trabalhando para você, então você vai ver que você entrou no estado de gerar riqueza. Então vamos lá, você ganhou R$1.000, você gastou desses R$1.000 500, e esses outros 500 você investiu em algo que agora esse algo vai retornar para você. Normalmente, o que é isso? Seria comércios, empreendimentos, empreendedorismo. Eu peguei e comprei algo, e agora esse algo está gerando para mim recursos. Né? Tem um funcionário lá trabalhando, tem isso, tem aquilo, e eu estou aqui. Então, o meu dinheiro agora está trabalhando para mim. E isso se torna, então, um modo de prosperidade, quer dizer, de riqueza. Amém? Então, jogos de azar, esses enriquecimento fácil, com certeza vai gerar uma maldição nas finanças. Até pelo modo de pensar na vida. É o modo de, eu não vou gerar. Eu estou esperando que algo aconteça para que, uau, me torne super, mega, super blaster rico. Então, querido, não há sabedoria para administrar isso.
E se não há sabedoria para administrar isso, vai ter problema. Bem, essa pessoa não vai conseguir sustentar, como a gente fala, né? Se você ganhasse uma bolada de 1 milhão, o que você faria? Aí a pessoa fala assim, rapaz, eu ia fazer uma viagem, eu ia comprar um carro, eu ia comprar uma casa, então você pode ter certeza que daqui a uns tempos vai estar mais endividado do que antes, né? Porque a única coisa que quer é curtir e adquirir coisas básicas, né? Tá bem? Um outro ponto, né? Os pontos que a gente precisa aqui também entender nós falamos das maldições que atrapalham o meu empreendimento, ou meu recurso financeiro. Ponto 1. Ponto 2, aquilo que ativa as minhas economias, que eu já falei em outros vídeos, que primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Querido, primeiro você tem que amar a Deus. Depois, teus dízimos, depois as tuas ofertas, depois as tuas primícias. E aí, meu irmão, tudo vai dar bem, né? Como nós já falamos. Eu posso depois entrar só nesses princípios. Depois, na hora que a gente passar do mês de Elu e algumas coisas, eu volto só para falar dos princípios, como já falei, dando pincelada em algumas coisas. Mas, irmãos, nós vamos ver nossos dízimos, e hoje estamos vendo uma onda terrível desse negócio das pessoas falando, ai, mais ou menos isso daí mesmo. Tem que fazer isso. Mas esse negócio de dízimo é do Antigo Testamento, apóstolo. Irmãos, se você ainda vê o Antigo e o Novo Testamento separado, você não entendeu as Escrituras. O problema que nós tivemos, e quando nós falamos, olha, nós estamos saindo de Roma, Egito e Grécia, principalmente, quando nós falamos que estamos saindo da Grécia, você vai ter que sair de alguns pensamentos que foram impostos e colocados dentro da nossa cabeça a respeito do Evangelho. E uma delas é sobre lei e graça, que anda totalmente separados. Não, apóstolo, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Irmãos, isso é uma forma errônea de ver o Evangelho. E quando nós olhamos para esses dois lados separados, a lei e a graça andando separada, nós vamos perder metade da revelação das Escrituras. E por isso que a igreja neotestamentária perdeu de muito a sua essência. Quando nós colocamos a primeira igreja, constituída pelos primeiros apóstolos, que eram 12 judeus, e uma igreja que nasceu em Jerusalém, por um Messias judeu e um Deus de Israel, a gente vai começar a ver que essa igreja tinha uma autoridade, uma expressividade extraordinária naquele tempo. E depois, nós começamos a ver uma igreja totalmente grega, com agora os pais da igreja gregos, que foram transferidos para Roma. Você vê uma igreja que perdeu toda a sua autoridade e se tornou filosófica. Esse é o problema. Como diz um dos monges, né, que um dia pergunta, que é questionado por um padre, por um papa, que diz assim, viu? Agora, nós não precisamos mais dizer como o São Pedro disse, né? Não temos ouro e não temos prata. Aí esse monge olha e diz assim, mas também nós não podemos dizer mais, levanta e anda. Porque a igreja perdeu toda a autoridade por causa da sua mentalidade. Então, quando nós entramos nessa questão de lei e graça, existe lei e a graça são diferentes, não, que os dois andam muito juntos. Até porque necessitamos da graça, porque infringimos a lei. Só necessitamos dessa graça porque desobedecemos. E se continuamos a desobedecer, nós vamos novamente precisar da graça. E aí o apóstolo Paulo fala de uns que são irreconciliáveis. Existe uma palavra, na verdade, irreconciliável é um termo que eu uso. Vou colocar aqui. Mas existe gente, como até colocado, ele fala que a alguns você nem precisa orar. Para esses não há mais arrependimento. São termos muito, muito duros para a nossa teologia mole. Mas, irmãos, tem pessoas que elas vão precisar que Cristo seja crucificado de novo e não tem como mais.
Você entendeu? Porque já foi experimentado e ele continua na obra da desobediência, ou seja, ele já experimentou a potência da conversão e do Santo Espírito e não houve transformação e nem obediência dessas pessoas. Esses daí, queridos, Cristo vai precisar ser crucificado de novo. Então, é complicado. É umas questões teológicas complicadas. Sim, são apóstatas. Eles deixaram, né, Cristo, eles negaram a Cristo. Agora, preste atenção aqui, queridos. O dízimo, ele não faz parte da lei. O dízimo sempre foi parte da graça infinita de Deus. O dízimo se torna lei, mas ele era operado antes da lei. É como o sábado. O sábado não faz parte da lei, o sábado é da criação. Gênesis 2, versículo 1. Então a gente vai ver que estava lá em Gênesis, não era lei. Ele passa a ser um mandamento, mas antes disso, querido, ele era um fundamento da graça, como o dízimo. Ninguém tinha falado de dízimo, mas Abraão já dava dízimo, Isaac dava dízimo, Jacó dava dízimo. Não tinha lei para isso. É a graça de entender que 10% de tudo que eu ganho, eu entrego ao Senhor como uma oferta no altar. Então, há uma onda terrível hoje a respeito de dízimos, que dízimo não é de Deus, que dízimo que dízimo não pertence agora à graça, né? Não pertence agora a essa questão da graça. Então, cuidado com isso, querido. O dízimo pertence à graça, sim. Mas por que não foi falado no Novo Testamento? Não foi falado porque tem coisas que não precisa ser falado quando é óbvio. É simples. Se o trem é óbvio, não precisa ser falado. Se é um princípio imutável, não precisa ser falado. Já estava claro. Lembre-se, a nossa escritura, que é o Antigo Testamento, ela começa sendo escrita para judeus e depois passa para os gentios. Como diz o próprio apóstolo Paulo, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Então, quando a gente olha isso, era normal, até existe aquele ponto onde o próprio Senhor Jesus disse, olha, vocês dão dízimo de tudo, mas esquece da justiça. Cumpra o primeiro sem deixar de cumprir o segundo. Jesus é muito claro, é muito óbvio isso. Ou seja, pratique a justiça e não negligencie o dízimo. É simples, está lá no Novo Testamento. Mas mais claro do que isso não existe. Jesus ele nunca revogou isso. Amém? Mas tem uns que não, mas aí eu sempre brinco, né? Mas apóstolo, é da lei. Então tá bom, então vamos para a graça. A graça é tudo. Você não tem que entregar mais disso, você tem que vender tudo e entregar no pé do teu pastor. Isso, se você quer cumprir rigorosamente, a partir de hoje, venda a tua casa, o teu carro, os teus bens e entrega lá para o teu pastor e entrega para eles. Aí você cumpriu, então, o Novo Testamento na plenitude. Então, assim, não vamos ser hipócritas, queridos. Não podemos ser hipócritas. Mas eu não acredito porque isso é da lei. Mas aí você não quer cumprir o requisito da graça, né? Aí não. Então você quer é como diz, é um subterfúgio para você continuar preso em Mamon e, em vez de dar o nome de avareza, você quer dar o nome de graça, né? Não, querido, isso é um coração avarento, que não é fiel a Deus, que não obedece a Deus. Então, aqueles que questionam a questão dízimo, normalmente já estão ligados à avareza. Eles amam o dinheiro e não têm a capacidade administrativa e também moral em Deus de entregar o que é de Deus. E aí usam argumentos. Então não existe argumento, querido. É duas coisas. Não, eu não gosto de entregar o dízimo, amém. Agora, falar que não existe, não é para hoje, eu vou dizer. Então você vai ter que cumprir a graça. E a graça é: venda todos os teus bens e entrega nos pés do teu pastor. E aí sim, você tem autoridade para falar: eu não estou na lei, eu estou na graça, né? Então, faça isso em nome de Jesus.
Eu falei 15 minutos, mas aqui apareceu várias perguntinhas aqui. Vamos lá. Uma outra questão. A questão da oferta. Irmãos, a oferta ele tem vários níveis. E são várias ofertas. Até o dízimo é uma oferta. A primícia é uma oferta. É um tipo de oferta que tem o seu fim específico. Então, a oferta que não é dar dinheiro para a igreja. Oferta é você ativar algo que você precisa. Então, a oferta é algo tremendo. Infelizmente, a gente leva essa questão de oferta como como dar dinheiro para a igreja por necessidade. Eu sempre costumo dizer isso. Irmão, não dê oferta para a tua igreja porque ela precisa. Não espere o pastor falar, irmão, vai precisar pagar a conta de energia. Irmão, nós precisamos pagar. Porque isso daí te torna miserável. Quando você tem que dar uma por necessidade. Você tem que dar uma oferta por necessidade. Amém? Isso te torna miserável, porque você não está compreendendo o sentido do reino. E com certeza você vai estar preso. Oferta ela é dada mediante as circunstâncias de ativação. Exemplo, ofertas de virada de mês, ofertas de festa, ofertas de arrependimento, ofertas de remissão, ofertas como levantar de altar, ofertas do dízimo, que é o dízimo, é uma oferta também, a tua primícia é uma oferta também. Então, cada uma delas ativa algo na tua vida. Então, não é porque o pastor pediu, você tem que entender que em etapas da tua vida ou momentos do mês, você levanta ofertas, porque essas ofertas vão ativar algo na tua vida. Umas entram como memorial, outras entram como remissão, outras entram como levantar de altares, outra entra como ativação financeira, outra entra como ofertas que vão proteger a tua economia, que esse é o dízimo, amém? Então, ele tudo a renúncia nós fazemos a renúncia nós fazemos como palavra, não sei se é isso que eu entendi. A renúncia nós fazemos a palavra. E depois de uma renúncia, eu levanto essa oferta como um selo. Bom, olha que interessante, vou contar aqui um testemunho com testemunho. Eu não sei se eu já comentei aqui. Olha para você ver o poder de uma oferta. Eu lembro quando comecei meu ministério, e a gente estava, comecei meu ministério e depois, né, eu transitei para o meu ministério próprio, como igreja local. E a gente começou ali. E no dia da inauguração, né, a gente chamava de inauguração, né, era aquele tempo dos crentes ainda, a inauguração, aquela coisa toda, né? A gente estava no prédio novo e assim, era uma igreja pequena, né? E aquela coisa. E naquele dia a gente, no prédio que a gente estava, era um prédio para a nossa cidade grande, né, que é uma cidade pequena, então igrejas de 100 membros, 120, 200 membros, irmão, é fantástico, né? Mega galope, né? Então, nem megalope, é mega galope. Então, assim, é super blaster, né? Então, é um negócio top. E naquele dia, a gente estava na inauguração da igreja e tinha mais ou menos, meu irmão, é sobrenatural, tinha mais ou menos umas 180 pessoas na igreja. Estava lotadíssimo, assim, né? Era fantástico. Foi quase a cidade inteira, né? Estava lá. E aí, a gente começou, e aquele negócio e tal. E a gente tinha convidado um pregador de fora. E o pregador de fora deu umas pregadas e o negócio vai, e ele chega atrasado. E todo mundo esperando. E aquele negócio todo. Ele chega 9 horas. Foi terminar às 10 horas da noite, aquele negócio, mas foi legal. Foi, pá, e lançou umas profecias, aquela coisa toda. Depois a gente vai saber quem é a pessoa, mas tudo bem. E uma das profecias, né? Ele fez bem o papel dele ali, ministrou, foi legal. E aí ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus está dizendo que você vai rodar não sei para onde, e o negócio vai ser mega fantástico, que você não vai ter mais tempo, vai ter que, vai ter que marcar agenda para atender você, para você poder atender aquela coisa toda, né? E falei, amém, receba essa palavra, né? Imagina, eu era ainda ministério, não tinha nenhuma expressão do ministério fora do nosso ministério.
não tinha nenhuma influência, né? Então, estava começando o ministério. Beleza. Ou seja, ele lançou uma profecia. Indiferente da índole, do caráter dessa pessoa, ele lançou uma profecia. Chegou no final do culto, ele falou assim, agora, meu irmão, vamos não sei o quê, fecha a porta aí. Eu falei, meu Deus. E tinha um monte de visitante, um monte, lógico que tinha mais visitante, né? Porque a igreja era pequena, a igreja na época tinha umas 40 pessoas, a gente tinha umas 180, então tanto de visitante que tinha. Tinha muito visitante. Ele falou assim, fecha a porta aí. Aí fechou a porta. Aí começou, quem pode dar 1.000? Eu não sabia onde enfiar a cara. Meu Deus do céu. Quem pode dar 500? Quem pode dar não sei quanto? A vontade, sabe essa vontade de desaparecer assim, desintegrar? E olha, até hoje, gente, até hoje, tem gente em Comodoro que fala, igreja que vive pedindo dinheiro. Imagina, até hoje, que lembra desse episódio, que faz 10 anos, não sei quantos anos atrás. Pois bem, naquele feito, o cara levantou 8.000 e poucos reais. Ou seja, anos atrás. Mas entenda que 8.000 e vai lá cacetada. Porém, que entrou mesmo de dinheiro era 1.000 e pouquinho. Os outros 7.000 ficou de promessas. Você entende? Promessas. Aí, beleza. Ele chegou, né, ele só falou para ele empregar, eu falei que ia dar uma oferta para ele. Beleza. Terminou no culto e falou, e aí, pastor? Falei, tudo bem, cara? Foi bênção e tal, né? Então, a minha parte. Como assim, tua parte? Sim, metade do que entrou é meu. Falei, metade é meu. Falei, cara, mas deixa eu te falar uma coisa aqui pra você. Entrou só 1.000 reais. Falei, não, mas vai entrar 8.000. Então 4.000 é meu. 4.000 e pouco. Falei, cara, mas a gente não tem esse dinheiro. Falei, não, dá um cheque. Falei, nossa, e eu não tinha cheque na hora. Aí, profeta Carlinhos, né? Filhão espiritual. Falei, não, apóstolo, eu tenho cheque aqui. Aí foi lá, deu um cheque de 4.000 e vai lá bolinha. Entregando pro cara. Para 30 dias. No fritado dos ovos, daquele mais 7.000, acho que entrou só 500 reais. E não entrou mais. E aí tinha um cheque de 4.000 e tanto para ser compensado. Irmão, imagina, para uma igreja que entrava 1.000 reais e tinha 1.000 e tanto de despesa, não tinha possibilidade da gente cobrir aquele cheque. Não tinha possibilidade. Aí eu cheguei e falei pro profeta, cara, a gente vai assustar esse cheque, mano. Vamos deixar, vamos fazer o seguinte, o cheque vai bater, não tem dinheiro, vai voltar, né? Porque a conta do profeta era nova, não mexia, é óbvio que o gerente não vai pagar, isso é óbvio dos óbvios dos óbvios, não tem nem possibilidade dele pensar em pagar esse cheque para você, né? Porque, assim, imagina, 4.000 há 10 anos atrás, 12 anos, era grana. Então, eu falo, não tem como, a hora que voltar, a gente susta esse cheque e aí esse cara vai aparecer. Quando aparecer, a gente vai dar uma prensa nele, né? Imagina. Eita, Jesus. É desse modo. O motor tem umas pecinhas. E aí, o que aconteceu? Esperamos o cheque chegar. No outro dia, a gente ia no banco para assustar o cheque, né? Porque o cheque ia voltar. Aí a gente chega no dia, né? Acho que era vamos colocar dia 10, a gente chegou no dia 12 lá, né? Que já tinha feito os trâmites, a gente ia chegar. Aí o profeta, a gente vai, eu e o profeta no banco, falei, vai lá, profeta, tira o extrato lá, o arrombo. Aí o profeta olhou e falou assim, cara, deixa eu falar um negócio. O banco pagou. Como assim o banco pagou? O cara, não sei, tá aqui, o banco pagou. Tá negativa a conta. Cara, como assim? Entra lá. Aí ele entrou lá no. O gerente olhou e falou: não sei o que aconteceu. Deu um bug aqui no sistema e o banco pagou sozinho. Falei, gente do céu.
Aí, resumo da ópera, né? O gerente falou, cara, faz o seguinte, faz um empréstimo pessoal e vai pagando isso aqui. Aí foi o que ele fez, né? Ele fez o empréstimo, a igreja foi pagando, a gente foi pagando ele e tal. E acabou pagando isso daí. 12 anos depois, eu vejo, cara, eu não tenho tempo para responder, às vezes, as pessoas, não tenho corrido. Cumpriu-se a profecia. Sabe o que o Senhor falou há uns 2 anos atrás? A oferta. Por que o Senhor usou até o banco para poder fazer isso? Porque não importa a índole do cara naquele momento. Ele lançou uma palavra profética. E, infelizmente, né, o cara, ele era uma pessoa. Não estou dizendo que ele estava em pecado. Não estou dizendo que ele era trambiqueiro. Mas era uma coisa que nós não gostávamos. Eu não gosto desse tipo de situação de passar envelope. Querido, eu tenho uma giriza disso, né? Porque eu vejo que a intenção do cara não era reino. Para mim é isso, não é reino. Porém, querido, ele lançou uma palavra naquele momento, porque eu tinha dado autoridade para ele estar no meu ministério, e ele lançou uma palavra. E aquela oferta fez com que se selasse aquela palavra. Então, por isso que muitas pessoas, as pessoas não entendem. Você entendeu? Ah, mas a pessoa faz lá fogueira santa, a pessoa faz não sei o quê, um negócio lá tudo coisado. Mas, irmãos, a oferta sela algumas palavras. A oferta sela algumas palavras. Você entendeu? Então, quando você quer selar algo, tem que ser com oferta. Tem que ser com oferta. A oferta, ela é extraordinária nisso. Mas entra em um outro ponto agora. Você financiar, às vezes, ministérios. Porque quando você oferta, você sela isso. Mas, às vezes, querido, quem está falando, ele vive debaixo de tribulações constante. Cuidado, que você também pode adquirir e entrar debaixo disso, dessas tribulações, dessas guerras que essas pessoas estão fazendo, é, essas guerras que as pessoas estão entrando, você também pode entrar nisso. Então, cuidado com que ministério você está selando, né? Porque, irmãos, sei lá, a oferta ela é muito significativa. Você arranca da pessoa, você sela isso. Então, você também pode entrar em muitas lutas. Não estou dizendo da tua igreja local. Estou dizendo que, às vezes, o irmão que gosta de ir lá na, na, na casa da irmã Quitéria, da irmã Joana, da irmã Francisco, e do não sei o quê, do monte e tal, sabe assim, que vou lá, porque vai vir um missionário de fora, que o missionário que chamou para todo mundo lá no monte, ou lá na casa dele, ou lá no seu... Cuidado com algumas coisas. Daqui eu falo de coração, vou colocar aqui, de coração apertado aqui para não falar abobrinha, e para que não seja mal interpretado o que eu estou dizendo. Mas cuidado, querido, cuidado. Porque você não pode só estar selando uma palavra, você pode estar adquirindo também o que essa pessoa, a atmosfera dessa pessoa. Então, cuidado. Amém? Cuidado com algumas coisas. Então, tome cuidado. Eu particularmente, né, eu tenho muita resistência a algumas coisas nesse sentido. Mas eu entrei aqui falando da questão da oferta. Então, às vezes, você pode estar liberando a tua semente em terrenos infrutíferos, que essa semente nunca vai produzir. Então, falamos disso, os jogos de azar vai gerar uma consequência. Não, apóstolo, eu faço uma fezinha todo dia, Jesus vai me abençoar. Mas Jesus vai me abençoar e aí eu tenho um pé atrás, né? Eu tenho um pé atrás. E questão do dízimo, né? O dízimo, o dízimo é sacerdotal, já ministrei sobre isso, entendeu? É interessante você sempre entregar teu dízimo ali, entregue teu dízimo para o lugar que você está recebendo, entrega ali. É interessante isso, entendeu? Você está honrando ali a vida da tua cobertura. Bem, queridos, o dízimo ele vai desatar revelação, janelas de bênção,
e, como diz, proteção, ele é fantástico. Amém? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Ficou alguma coisa? Alguém queira entrar com alguma pergunta? Que a gente vai fazer a renúncia. Irmãos, isso daqui é legal. A pergunta da irmã. Deixa eu te dizer. Um dos grandes erros de pastores, vou dizer agora para pastores, é pensar que ele precisa de alguma coisa da igreja porque ele tem necessidade financeira. Não, preste atenção. O dízimo é a parte sacerdotal para abençoar o povo. Não importa se ele precisa ou não precisa. Não importa. Ah, não, mas eu trabalho, eu tenho renda, eu não preciso de dízimo, eu não preciso viver da igreja. Esse é até uma fala bem, vamos dizer assim, bem pautada no orgulho. Não na soberba, mas no orgulho de, às vezes, mas eu não quero dar má impressão. Eu não quero dar má impressão. É isso daí mesmo. E isso daí é bacana. É o sustento, né? Que o bispo ou o presbítero que faz o trabalho, ele é digno de um salário dobrado ainda, né? Que ele diz, né? Sim, é hoje. Hoje eu vou fazer isso. A questão do dízimo, eu já vi muito isso. Não, mas o pastor me diz, não, eu não preciso disso, não. Não, não é preciso. Se você deixa de comer o dízimo, você deixa de abençoar as pessoas. Na verdade, querido, a minha bênção está em o meu pastor, o meu pai espiritual, comer da minha semente, porque quando ele come, ele me abençoa. É isso que a gente tem que entender. Não é o fato se eu preciso de dinheiro ou não. Não é esse fato. Até porque, querido, o altar que te libera a bênção, ele precisa estar bem. Entendeu? Não estou dizendo assim, ele precisa fluir alguma coisa, ele precisa ter o que dar. Você entende? Então, não é por necessidade. Não é por necessidade, querido, que nós entregamos dízimo. E, pastor, não receba porque você precisa. É porque você é um altar. E isso é um presente de Deus para a vida de um sacerdote ou de um pastor, de um líder, de um pai de um ministério. Amém? Por isso que ele diz, aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E a impressão que nós temos do viver do evangelho é o viver mal. Infelizmente, a ideia do viver do evangelho é viver mal. Se você ser pastor, nossa, Deus do céu, é sofrimento. Ser pastor é sofrimento. Você tem que ter fartura. Farta pão, farta dinheiro, farta coisa, na fartura, né? Então, a gente tem essa impressão que a vida ministerial é a vida de fartura, né? A gente farta tudo. Não, querido. É uma vida árdua e não de escassez. Porque se eu trabalho para Jesus e vivo a escassez, querido, mau patrão ele é. Você entendeu? Então, eu prefiro trabalhar para um patrão humano. Agora, entenda, querido, o Senhor sempre vai pagar muito bem. Porém, ele vai cobrar também muito bem. É isso que a gente tem que entender. Faça um bom trabalho. Trabalhe para ele. Pastoreie as ovelhas dele. Com um excelente pastoreio. E aí você vai ter um excelente dote a respeito desse pastoreio. É simples. Então, pastores, não deixe de receber. Porque, o que vão falar de mim? O mundo sempre vai falar, queridos. O mundo sempre vai falar. Mas daí, se você não receber, se você receber, o mundo vai falar. Essa é a forma de ativar. Eu falo sempre, por exemplo, daquela viuvinha, né, que entregou um pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que tinha para o profeta. Imagine que se fosse nos dias de hoje. Né? Profeta safado extorquiu viúva que estava com fome
né? Essa seria a notícia, né? Mas não poderia ter dado uma guinada na vida daquela mulher se ela não tivesse entregado a parte do Senhor. Entende aqui? Alguém precisou, ou seja, um altar sacerdotal profético precisou se alimentar daquilo que aquela mulher tinha. É isso que a gente tem que entender. Por que as minhas finanças não vai, apóstolo? Às vezes, porque ninguém está se alimentando e abençoando o teu dízimo. Então, pode ser uma questão aí. Amém? Podemos? Mais alguma pergunta? Sim, com certeza. Às vezes, igrejas fazem isso por causa das aberrações que nós estamos vivendo, né? De pessoas realmente malandras, pessoas sem, como que eu posso dizer, sem temor, que estão usando a igreja como meio, né, de extorquir dinheiro. Porém, queridos, isso nunca vai desabonar um princípio bíblico. É, é complicado. Eu vou falar sobre as ofertas de remissão. Eu falo depois. Vamos orar aqui. Vamos, vamos trazer isso. A gente tem que entender, querido, que, como eu digo, não tente entrar, não tente entrar com, assim, com essas ideias, né? Me veio à cabeça aqui uma vez que, lembra quando logo saiu essa questão do auxílio, por exemplo, o auxílio emergencial. Teve pessoas, querido, que infelizmente passou a perna, né? Não precisava, né? Mas maqueia um ponto aqui, fala de um pontinho ali, né? Coloca ali e pega. Eu não sou a favor disso, querido. Isso para mim traz maldição. Você pegar benefícios que não é para você. A Bolsa Família. Cara, você ganha mais de 2 salários. Por que você vai pegar Bolsa Família? Você entendeu? Então, você está impedindo o governo ajudar realmente quem precisa. O auxílio emergencial, você não ficou desempregado, você está empregado, você está recebendo. Aí você pega, eu vou pegar porque eu vou comprar uma televisão, vou comprar um negócio. Irmão, você está impedindo o país ser justo. Né? Muitas coisas não podem ser feitas no Brasil porque não dá, por cada cultura. Eu lembro que uma vez, no nosso ministério, quando saiu, né, algumas pessoas, aí depois saiu a lista de devolução. Eu não sei se na tua cidade teve. Aí lá, a lista de devolução. Quem deveria devolver, né? Porque aí eu até falei, irmãos, olha, isso daí traz maldição, já falei para vocês, e se vocês entregaram o dízimo disso daqui, vai lá e pega o dízimo de volta na igreja. Por quê? Porque, irmão, isso não é bênção. Você entendeu? Isso não é bênção, gente. Isso não é bênção. Tem que entender isso. Isso é entrar em maldição. A ideia, por que minhas finanças não rompem? Porque de falcatrua. Entendeu? Não queira fazer o que não é para você. Mas é dinheiro. Não, para com isso. Veja que é teu, que é justo. Dê o que é de Deus. Receba de Deus o que é para você. Amém? Então, eu creio que está explicado, né? A oferta da remissão, eu quero trazer um ponto específico só sobre as ofertas, oferta dos tempos, oferta de remissão. Eu trago um pontinho nisso daí, né? Até nessa mensagem do mês de Elu, eu já trago isso daí, porque a gente vai falar muito dessa questão de um tempo de alinhar as finanças, né? Por isso eu já estou falando isso aqui, já faz parte dessa questão do mês de Elu. Amém? Pois bem, tem mais alguma coisa aqui que eu não vi? Então, né? Então, vamos orar? Fala assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco hoje na tua presença.
mediante essas palavras que foram ministradas, reconhecendo, Senhor, que eu e os meus antepassados pecaram contra o Senhor. Peço que o Senhor não impute o peso desse pecado e transgressão. E principalmente pelos roubos que fazemos. Eu quero aqui me desvincular de toda a obra de Mamon, com os seus comandados e a sua atmosfera. Perdoe, Senhor, por todos os atos pecaminosos que alimentaram essa fortaleza. Com o seu dominador, eu me arrependo das seguintes atos e atitudes pecaminosas. Por ser governado por Mamon e pela dominação da riqueza. Por viver debaixo do reino de Mamon, que se chama avareza. Por todo o ambiente de ambição que foi gerado no meu coração. Eu renuncio o medo de perder. Eu lanço fora agora todos os ornamentos, roupas e vestes da avareza. Eu tiro de mim o manto e a coroa da avareza. Eu quebro o cetro e a investidura da avareza. Eu quebro as patentes e desativo sobre o meu corpo físico e espiritual. Pai, arranca de mim o coração excitado pela avareza. Eu tiro a corda do meu pescoço agora. Senhor, feche as portas da ruína que se abriram na minha vida. Eu renuncio, vingador de linhagem. Eu peço perdão por controlar as pessoas pelo dinheiro e pela riqueza. Por todas as vezes que eu pisei nas pessoas por causa do dinheiro. Eu peço perdão pelo dinheiro que foi empregado, meu ou dos meus antepassados, para poder matar pessoas e derramar sangue inocente. Pai, livra a minha mão agora e limpa a minha mão do sangue sujo da iniquidade. Limpa a minha mão também das minhas mãos que ficaram sujas pelo sangue. Pai, eu renuncio os prazeres que eu tive de manter as pessoas na minha mão, quando elas me deviam, por todas as vezes que eu torturei pessoas com sentimentos, imposições, por maltratar a família por causa do dinheiro, pelo desejo de querer ter as coisas para ter valor. Eu renuncio agora e saio da casa da miséria. Eu tiro a roupa da miséria. Eu saio do vale da miséria. Eu quebro as armas da miséria. Eu renuncio os pactos com a miséria. Eu quebro o cetro da miséria. Eu arranco a coroa da miséria. Eu tiro as investiduras e patentes da miséria e da iniquidade. Eu quebro, renuncio, desfaço, desligo todos os juramentos, maldições e as obras dos vingadores da miséria.
Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quebro toda a cobertura espiritual de São Francisco e seus pactos e rezas. Peço perdão e quebro a obra do falso Divino Espírito Santo com seus rituais, pactos, procissões, dominação de linhagem, contaminação das finanças e a obra nos governos. Que as minhas finanças sejam resgatadas da sepultura agora. E a arca da restituição seja restabelecida em meu favor. Pai, peço perdão por toda a obra da feitiçaria. Renuncio todo o meu envolvimento com o espiritismo, o meu envolvimento ou dos meus antepassados com o kardecismo, umbanda, candomblé, quimbanda, magia negra e todas as linhas da feitiçaria, da macumbaria e do uso dos poderes mágicos. Em nome de Jesus, renuncio toda a consagração da minha pessoa, feita a qualquer entidade, e desfaço espiritualmente todo pacto com Satanás e os seus demônios, feito por mim ou pelos meus antecedentes, envolvendo a minha vida e dos meus descendentes. E torno assim sem efeito todos os termos desses pactos. Cancelo todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, descendentes, em decorrente desses pactos. Eu me limpo agora, Senhor, de todas as obras, pecados e transgressões que deram direito de Satanás prenderem as minhas finanças. Agora, eu passo a entrar na restituição e tomo de volta as minhas heranças que foram perdidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu declaro que a mão dos teus filhos começam agora a ser incendiada pelo fogo purificador. Toda impureza, Senhor, tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que fazia com que os teus filhos não entrassem em modo de prosperar, nós declaramos que seja agora quebrado, desativado, todos os altares que foram levantados, todas as ofertas que foram levantadas no altar da iniquidade, do pecado e da transgressão, seja agora apagada essas memórias na vida dos teus filhos. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor possa entrar com uma forma profunda de limpeza e que os teus filhos venham a prosperar, avançar e que as finanças que estavam retidas, que as obras, meu Deus, do Senhor de provisão que estavam retidas sejam liberadas. Pai, eu peço a tua cruz sobre a vida dos teus filhos e que eles comecem nesses próximos 7 dias a receberem do Senhor. Portas sejam abertas. Portas sejam abertas. Esse é um decreto em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que impedia dos teus filhos avançarem, toda a obra do desemprego, toda a obra da enfermidade, toda a obra do roubo, tudo aquilo que está quebrando, espíritos saqueadores que entraram nas casas, nas empresas, na economia, nós declaramos agora, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, e que o fogo seja purificador. Senhor, envia os teus anjos, guardas, que vão entrar nas casas nesses próximos 7 dias e desfazer as obras dos destruidores, espíritos que entraram nas casas imperceptíveis, que estão destruindo bens, destruindo família, destruindo economia, seja com coisas quebrando, com enfermidade ou com qualquer outra coisa. Nós declaramos que pare agora a obra desses espíritos saqueadores. Eu declaro, Pai, que o Senhor venha a ativar a Shalom sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Simbora. Shalom a todos.